Olá a todos, meu nome é Vitor Carvalho e sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola do Real. Hoje nós vamos falar sobre empréstimos e financiamentos. Assim como os cartões de crédito e débito e as contas bancárias, os empréstimos e financiamentos são funcionalidades dos bancos, que é o principal tópico do capítulo 2 das aulas da Escola do Real. Hoje a gente quer especificar e conceituar tanto empréstimos quanto financiamentos, porque a gente entende que uma hora ou outra esses serviços podem vir a ser úteis. E entender como eles funcionam, como fazer o melhor uso deles é essencial para que você, como cliente de um banco, por exemplo, não saia prejudicado ao adquirir um desses serviços. Saber quando e por que utilizá-los faz uma diferença enorme no sucesso financeiro e é por isso que a gente acha que essa aula hoje é muito importante para você. Para começar a aula de hoje, o primeiro tópico que a gente vai abordar são os empréstimos. E é essencial, antes de tudo, entender o que é o empréstimo na realidade. Imagine que você, por algum motivo, precisa de dinheiro para alguma coisa. Seja para, sei lá, pagar a escola do seu filho, ou faltou dinheiro em casa por algum motivo, ou você está passando por um momento de crise. É aí que os empréstimos entram em cena. Os empréstimos servem para que você consiga dinheiro no momento que você não tem. Então você vai a um banco ou instituição financeira e pega esse dinheiro emprestado, tendo que futuramente pagar esse empréstimo com juros. Os empréstimos, eles são um serviço bancário que é muito utilizado principalmente para as pessoas que passam por momentos difíceis ou precisam fazer algo muito específico que necessite de dinheiro, como por exemplo começar um negócio ou outras coisas nesse sentido. Então é importante entender como eles funcionam justamente para saber qual o melhor empréstimo para o seu problema ou para resolver a sua ocasião, evitando que esse empréstimo te prejudique no longo prazo, justamente pelos juros que estão atrelados a você ter que pagar o empréstimo no futuro. Dito isso, agora a gente vai passar para a parte que a gente vai explicar os tipos de empréstimo e definir qual tipo de empréstimo acaba sendo melhor para cada situação. Uma característica fundamental dos empréstimos é que, na maioria das vezes, os empréstimos são dinheiro que vai ser tirado do banco e dado ao seu bolso para você utilizar da forma como preferir. Porém, isso aplica mais riscos aos bancos porque o banco não sabe com que você vai utilizar esse dinheiro, fazendo com que os empréstimos normalmente tenham juros muito altos, inclusive mais altos que os financiamentos, que vai ser o segundo tópico dessa aula. Por conta disso, é importante administrar esses empréstimos muito bem para evitar que os juros se acumulem e você tenha problema para pagá-los depois. Além disso, é importante garantir que você só está pegando empréstimo em momentos de extrema necessidade. Dito isso, a gente tem dois tipos principais de empréstimos que são horas que as pessoas normalmente acabam pegando e a gente vai diferenciar eles. O primeiro tipo é o empréstimo pessoal. É o empréstimo que uma pessoa pega no momento que ela está passando por alguma situação de dificuldade e precisa desse empréstimo. Seja para pagar uma conta hospitalar, seja para contribuir com a renda que veio menor nesse mês, ou seja para pagar suas contas que têm juros maiores. Mas é um empréstimo que o banco não tem total noção do que você vai utilizar ele para, e o banco está sendo infligido com muitos riscos por estar te emprestando. Logo, os juros desse empréstimo tendem a ser muito altos, mas você pode utilizar esse empréstimo para o que você quiser. Então é ideal caso você precise de algum dinheiro rápido por algum motivo e não tenha onde conseguir. O segundo tipo de empréstimo é o empréstimo estudantil. Esse empréstimo já é um pouco mais barato no sentido de ter menos juros. Por quê? Porque como o banco sabe que você está utilizando ele para pagar sua faculdade ou sua escola, o banco já tem mais incentivos para estar emprestando esse dinheiro e por isso ele cobra juros menores. Então é um empréstimo que muitas pessoas usam. Aqui no Brasil muita gente usa esse tipo de empréstimo, em outros países também. O Student Loan nos Estados Unidos é algo extremamente conhecido e que basicamente quase todos os estudantes de universidade americanas, tirando aqueles que são muito ricos, utilizam para estar pagando a faculdade. Então também é uma excelente alternativa porque a gente fala muito disso na escola do real. Quando você investe na sua própria educação, você está rendendo muitos juros e você rende muito a partir disso. Então, se é para pegar um empréstimo, que seja esse empréstimo estudantil que tenha menos juros e que seja para focar em investir em você, em algo que realmente vai melhorar a sua vida no longo prazo.
Trabalhando já dentro desses dois tipos de empréstimos, o que muita gente muitas vezes reclama ou tem essa preocupação é que, por esses juros serem muito altos, você vai ter muita dificuldade para pagar no futuro, então não é legal você estar pegando esse empréstimo. E o dois é que você não está conseguindo esse empréstimo por algum motivo, você realmente precisa desse dinheiro. A indicação que é dada por especialistas é que você realmente não pegue um empréstimo se não for ter uma necessidade, porque pagar esses juros depois é extremamente prejudicial. Então, se você está buscando um empréstimo, sempre tente pegar aquele empréstimo com o menor juros possível. Quando a gente for aprofundar um pouco mais nisso e trabalhar já com investimentos reais e empréstimos reais, tem alguns empréstimos que têm juros menores, então na hora de contrair essa dívida, é sempre preferível contrair uma dívida com juros menores. Mas, caso não tenha outra saída, sempre busque cada vez mais diminuir esses juros. Uma estratégia que também já entra na parte da explicação do porquê muitas pessoas realmente não conseguem empréstimo muitas vezes, é o processo de solicitação e aprovação. Grande parte dos empréstimos, quando você é um empréstimo que você está solicitando ao banco ou uma instituição financeira, cooperativa de crédito que seja, quando você está solicitando um empréstimo por algum motivo em específico, você pode declarar esse motivo ao banco, declarar a situação financeira, seus ganhos, tudo isso entra em jogo para definir quanto você vai conseguir de empréstimo, qual os juros que vai ser cobrado. Então, às vezes, essa solicitação e aprovação por parte do banco pode facilitar que você consiga um acordo melhor para conseguir empréstimos com juros menores. Mas é sempre importante ressaltar que esses serviços, mesmo que eles sejam extremamente úteis, principalmente quando você está em necessidade ou quando ele tem um objetivo em específico, esse serviço sempre vem com muitos riscos e benefícios. Então é importante analisar os riscos e os benefícios ao tomar um empréstimo. Se eu estou tomando um empréstimo estudantil, por exemplo, para estudar, tem juros baixos, eu planejei aqui, eu sei que eu vou conseguir pagar e aquilo vai me ajudar a mudar de vida, então é interessante tomar esse empréstimo. Mas se eu estou tomando empréstimo porque eu acho que o dinheiro é infinito e não vou ter que pagar depois, não é assim que funciona. É muito importante estar sempre refletindo sobre a necessidade desse dinheiro e tomar empréstimo sempre em último caso, porque isso pode ser extremamente prejudicial caso não seja tomado com cuidado. Ficar afogado em juros e contrair dívidas maiores do que você consegue pagar é extremamente prejudicial e, infelizmente, é a situação de muitos brasileiros. Então, mesmo a gente apresentando esse tipo de investimento, esse tipo de serviço financeiro, a gente não indica que vocês tomem ele sem tomar os cuidados. Sempre levem em consideração riscos e benefícios e façam aquilo que não vai ser prejudicial para vocês no futuro. Entendendo essa parte sobre redução de riscos nos empréstimos, agora a gente vai passar para o próximo serviço financeiro apresentado nessa aula, que são os financiamentos. Diferentemente dos empréstimos, os financiamentos normalmente têm algum propósito em específico, então o dinheiro não necessariamente vai entrar na sua mão, mas vai ser utilizado para pagar algo em específico. Além disso, os financiamentos eles costumam ter juros mais baixos, justamente porque caso você não pague esse financiamento, a segurança que o banco tem é que ele vai poder tomar posse daquilo que você financiou. Então, vamos dar por exemplo, você precisou de um financiamento e utilizou aquele dinheiro para comprar um carro. Caso você não consiga terminar de pagar o financiamento, o banco pode ir lá e tomar seu carro. Então é justamente esse o risco no financiamento. Mas muitas pessoas podem estar se perguntando, tá, mas o que é um financiamento no geral? Um financiamento no geral é quando você quer comprar algo, não tem dinheiro para pagar, e aí você financia com o banco faz o pagamento daquilo para você e você vai pagando em parcelas. Você tem juros sobre cada parcela, então no final você está pagando mais do que o real valor daquele bem, mas você vai pagar a prazo, possibilitando que você já consiga estar fazendo uso desse bem sem realmente tê-lo pago por inteiro. Esse financiamento ele é bastante utilizado, principalmente no Brasil e em outros países, para comprando imóveis, veículos e até para começar um negócio, por exemplo. Dito isso, a gente costuma dividir os financiamentos em 3 grupos principais. O primeiro tipo de financiamento é o financiamento imobiliário. Ele é utilizado para comprar imóvel, como o próprio nome já diz. Então, por exemplo, digamos que você está querendo comprar a casa dos seus sonhos, mas não tem dinheiro para comprar ela à vista, por exemplo, mas já tem interesse de sair de casa, parar de morar com seus pais e outras coisas que fazem que você tenha esse desejo.
Você pode sim estar comprando essa casa, tudo que você tem que comprovar para o banco ou instituição financeira é a sua renda, você vai ter dinheiro para pagar esse financiamento no futuro, você tem uma renda, você tem que ter todos os documentos do local que você comprar e coisas nesse sentido. E o banco vai lá e financia aquele imóvel para você e você consegue pagar o banco ao longo do tempo. No Brasil, o tempo médio que um financiamento demora para se quitar, quando a gente está tratando de imóveis, é por volta dos 30 anos. Então, possibilita que você, por exemplo, pague uma casa por 30 anos e continue morando nela, mesmo sem tê-la pago inteiro por 30 anos. O que é extremamente benéfico, justamente quando a gente está falando de coisas que você precisa, como imóveis, veículos e até coisas que geram renda, como empresas e coisas nesse sentido. O segundo tipo de financiamento é o veículo, e assim, é o veicular, e assim como o imobiliário, ele também trabalha com você financiar o bem que você precisa. Por exemplo, você está precisando de um veículo para trabalhar, sei lá, vai rodar de Uber. Aí você vai lá e você financia esse veículo, você paga ele ao longo do tempo, mas ao longo desse tempo você vai estar utilizando ele para ganhar esse dinheiro e poder estar pagando o próprio financiamento. Muitas pessoas fazem a utilização desse método porque os juros tendem a ser bem menores do que os empréstimos, o que possibilita que você pague tranquilamente e já consiga ter acesso ao veículo dos seus sonhos, por exemplo. Além disso, o terceiro método de financiamento que a gente tem, que costuma inclusive ter uns juros mais baixos, porque tem vários acordos, tanto governamentais quanto dos bancos querendo estar incentivando esse tipo de ação, é o financiamento empresarial. Como é que esse financiamento empresarial funciona? Por exemplo, você quer abrir uma empresa e essa empresa precisa de dinheiro para rodar. Você quer investir, sei lá, num restaurante, você tem que comprar o imóvel daquele restaurante, você tem que alugar não sei o que, pagar funcionário e tudo. E a empresa não gera lucro de cara. Então você vai financiar uma parte daquele imóvel que você está construindo, daquela empresa, e ao longo do tempo, quando a empresa for dando lucro, você vai pagando o banco de volta, lógico, com juros, mas juros muito menores do que se fosse fazer um empréstimo, por exemplo. O que possibilita que muitas vezes você abra uma empresa e gere lucro a partir do dinheiro que você nem tinha para investir inicialmente. Entendendo a existência desses três tipos de financiamentos, agora que a gente quer deixar um pouco claro é como melhorar esse financiamento, quais termos tem que estar ciente quando eu vou estar aderindo a um financiamento. O primeiro termo é a taxa de juros, que é basicamente o quanto a sua dívida cresce ao longo do tempo. O segundo termo é o número de parcelas. Dependendo do tempo que você deseja pagar esse financiamento, o valor pode mudar, você pode pagar mais ou menos juros, então é importante ter isso em mente na hora de tomar um financiamento. E o terceiro termo é a amortização. Muitas pessoas não querem pagar os juros completos e chega um momento, por exemplo, que sua empresa deslanchou, você fez um financiamento empresarial e agora você tem dinheiro para pagar o financiamento. Pô, será que vale a pena continuar pagando essas parcelas para pagar todos os juros? Caso não valha a pena para você, é possível, por exemplo, algo chamado amortização, em que você paga antecipado algumas parcelas, com isso amortizando os juros e deixando de pagá-los, o que é extremamente benéfico para alguém que já tem o dinheiro, que já recuperou e já consegue estar pagando esse financiamento. Então, além de benéfico no sentido de ter taxas de juros não tão altas, se você entender esses termos com a amortização, você consegue sim fazer acordos que vão ser mais benéficos para você no longo prazo, fazendo com que o financiamento seja uma estratégia extremamente benéfica e muito utilizada no mundo inteiro. Tá, mas beleza. Pô, João, eu entendi o que são empréstimos, financiamentos, mas até agora eu não peguei a diferença, em qual momento eu uso um, em qual momento eu uso o outro. Agora a gente vai explicar mais ou menos a comparativa de como os dois funcionam. Para finalidades, os empréstimos, eles são para qualquer finalidade, então, teoricamente, você faz o que você quiser com ele. Alguns empréstimos em específico têm uma finalidade específica, mas, em sua maioria, o conceito de empréstimo pode ser para qualquer momento, mas aconselhado que apenas no momento que seja extremamente necessário. Já o financiamento, ele é com finalidade em específica, ele tem ativos em jogo, então ele está falando de imóvel, veículo ou uma empresa que está construindo e financiando. Então, a finalidade do financiamento é mais estrita, tem que ser para finalidades específicas, enquanto o empréstimo ele pode ser para qualquer coisa que você quiser. Já sobre taxa de juros, as taxas de juros dos empréstimos tendem a ser muito maiores, justamente por terem mais riscos atrelados,
enquanto as taxas de juros do financiamento tendem a ser muito mais baratas e pagáveis no longo prazo. Então, nesse quesito, os financiamentos são realmente melhores. Já na necessidade de garantia, os financiamentos são os únicos que necessitam de uma garantia específica. Então, a garantia, por exemplo, aí seria o imóvel que você está financiando ou o veículo. Essa é a garantia que o financiamento te dá. Mas, além disso, tanto empréstimos quanto financiamentos têm a garantia daquele que está realmente pagando o empréstimo. Então, quando você é um profissional que é bem remunerado, que ganha muito todos os meses e que provavelmente vai precisar do serviço do banco, isso já é uma garantia do banco que você tem maior chance e maior probabilidade de estar pagando esse empréstimo no futuro. Então, ter um bom perfil, ter uma boa relação com o banco e uma boa renda que está garantida é algo que vai te ajudar, te auxiliar a conseguir juros menores tanto para empréstimos quanto para financiamentos. Mas beleza, quanto que eu pego cada um deles? É indicado que você pegue os empréstimos justamente só em momentos de extrema necessidade ou quando for um empréstimo estudantil, e os financiamentos sempre que você estiver ganhando com esse financiamento mais do que os juros que você está pagando. Então, se vale a pena para você fazer o financiamento porque você está ganhando mais dinheiro do que os juros que você está pagando em outro local, ou você precisa muito do veículo, você quer muito mudar de casa e realmente é algo que cabe no seu orçamento de longo prazo, é interessante que você utilize o financiamento justamente para estar cumprindo suas metas. Em resumo, tanto empréstimos quanto financiamentos têm seu lugar no mundo financeiro e você pode vir a utilizar um deles caso seja de sua necessidade. As estratégias de utilização desses serviços financeiros dependem tanto dos seus objetivos quanto de quanto você está disposto a arriscar, assim como os benefícios que você procura. Então, o que a gente quer que vocês tragam dessa aula de hoje é não só os conceitos desses dois tipos de serviços, mas também a noção de que todo benefício vem com um risco atrelado e controlar esses riscos é extremamente essencial quando a gente está falando do mercado financeiro e quando a gente está falando de empréstimo e financiamento. Ainda mais se a gente considerar que no Brasil, grande parte da população ela é endividada e sofre para pagar com isso. Os efeitos dos juros que estão presentes principalmente nesse tipo de operação faz com que esse endividamento seja cada vez maior. Então o cuidado é primordial nesse tipo de caso. Dito isso, a gente encerra a aula de hoje e a gente espera muito que vocês tenham entendido como esse serviço funciona.